Situação: patriotas irlandeses rebelam-se contra o domínio inglês. Missão: invadir a Irlanda e suprimir a rebelião irlandesa. Execução: usar cavalaria, infantaria e artilharia pesada em 1649. Administração: o novo exército britânico. Comando e controle: Oliver Cromwell. Os Conquistadores. Cromwell, conquistador da Irlanda. Welcome to Conquerors. I'm Captain Dale Dye. Like a hidden reef that can mean disaster for a sailing ship, the country of Ireland has often ruined the plans of potential conquerors. However, in the 17th century, one English commander was able to lead his troops to victory in the Emerald Isle. His name was Oliver Cromwell. While he gained fame as a cavalry commander during the English Civil Wars, Cromwell's primary weapon in Ireland was the cannonball, because his enemies tended to disappear behind medieval walls rather than challenge him to combat in open terrain. Now, Cromwell was only in Ireland for less than 40 weeks, but his bloody, brutal campaign cast a long and ugly shadow. Lay on, myself, lay on, lay on! He wreaked such death and destruction throughout the island that his name to this day has become synonymous with a curse in Ireland. May the curse of Cromwell be upon you. Whenever you travel around Ireland, anywhere you see a ruined castle or a ruined house, and you ask locals who was responsible, they always say, oh, it was Cromwell, even though Cromwell might never have been there, and it probably was destroyed 200 years after his death. A história começou em 1641, quando católicos da Ilha Esmeralda conspiraram para derrubar o governo protestante. A Irlanda fora dominada pela Inglaterra durante séculos, mas no início do século XVII, a coroa começou a confiscar terras dos irlandeses católicos para dá-las aos colonizadores ingleses. Quite understandably, the Irish felt that these English had come in, stolen their land, and they wanted to kick them out. What we have initially is a revolt by the Ulster native Irish against the Protestant settlement. They also try to seize the city of Dublin, a plan which fails. But this initial revolt in the north of the island very quickly spreads throughout the entire island by 1642. Houve brutalidade em ambos os lados e mais de 4.000 ingleses morreram na rebelião irlandesa, sendo igual o número de irlandeses mortos. Quando a notícia chegou à Inglaterra, as 4.000 vítimas tornaram-se 150. A propaganda protestante culpou os católicos pelas atrocidades. Lurid stories of the excesses of the Irish Catholics, slaughtering people in their beds, using pikes to kill children, driving women into rivers where they drowned, were used to whip up anti-Catholic and anti-Irish hysteria in England, and very successfully. Com a propensão dos ingleses de ver os irlandeses como selvagens, essas histórias exageradas receberam crédito, inclusive de Oliver Cromwell. Cromwell era membro do parlamento e protestante fundamentalista. Cromwell was not only a Puritan, but he came from the more radical branch of Puritanism. He was a separatist or independent. They thought the Church of England was too far gone to purify. They wanted a separate, independent church. These were the radicals within a radical group. O próprio Cromwell não dava sinais de grandeza futura. He doesn't give the impression of being a gentleman. He gives the impression of being just down from the farm in many senses, uncouth, I think. He was an ordinary sort of fellow. In fact, the only distinguishing mark he had was a big wart, just here. And there's one occasion when a guy was painting his portrait, and the painter said to him, "Do you want me to include the wart?" And he said, "Yeah. Paint me warts and all." With Cromwell, what you saw is what you got.
A rebelião irlandesa causou uma grande crise política na Inglaterra, quando o rei e o parlamento discordaram sobre quem recrutaria um exército para abafar a revolta. Isso tornou-se um confronto nacional e o reino inteiro se desagregou. Um ano depois, a Guerra Civil irrompeu entre os monarquistas que apoiavam Carlos I e os membros radicais do parlamento que se opunham ao rei, entre os quais Cromwell. Ele pessoalmente recrutou uma tropa de cavalaria para combater o monarca. Cromwell estava com 43 anos quando a guerra eclodiu e não tinha experiência militar alguma. Mesmo assim, seu sucesso foi imediato, chegando a tenente-general. He was just one of those extraordinarily gifted amateurs. He never went to the West Point because they didn't have West Points at the time. But if you look at great generals like a Patton or an Eisenhower or even a Montgomery, these people are not taught. They are great generals because of what's inside them. And Cromwell had that leadership. With the ordnance, the entire body, there to the enemy's left and right flank. Cromwell trazia intensidade ao campo de batalha. Ele podia ficar tão possuído de energia nervosa que mordia o lábio inferior até sangrar. As batalhas iniciais da Guerra Civil ensinaram ao inexperiente comandante táticas de cavalaria seiscentista. A técnica padrão era manter os cavalos juntos e atacar o inimigo a toda velocidade. Após o impacto, os cavaleiros dispersavam-se para perseguir alvos individuais. Cromwell, porém, tornou sua cavalaria mais eficaz, treinando-os para manter-se juntos após um ataque, depois rodear e continuar atacando. Rejects many of the old-fashioned ideas of what cavalry generalship is. He learns to use mass and weight in cavalry to charge through or crush the opposition. We're all familiar with the literary image of a knight in a full suit of shining armor. But by Cromwell's era, that kit had been reduced to something that weighed only about 25 pounds. It included a breastplate, a backplate, and a helmet. Now, a cavalryman like this one would normally carry a brace of flintlock pistols like this. But his most potent weapon was a 3-foot double-edged sword. Now, from horseback, a weapon like this is devastating to infantry on the ground. Cromwell não era apenas um comandante de cavalaria muito hábil. Alguns o consideram o pai do exército britânico. Entre 1645 e 1646, ele tomou parte na criação do primeiro exército profissional da história inglesa, substituindo as mal organizadas milícias em cada condado por estruturas de comando centralizadas. Essa força, conhecida como Novo Exército Modelo, foi a que Cromwell usou em sua conquista da Irlanda. Devido aos seus uniformes rubros, esses foram os primeiros soldados britânicos chamados de casacas vermelhas. Os bem treinados, bem armados e bem vestidos casacas vermelhas viraram o jogo na Guerra Civil Inglesa. Na primavera de 1646, os monarquistas foram derrotados. Carlos I rendeu-se e em 1649 ele perdeu sua coroa e a sua cabeça. It was Cromwell who decided on putting the king on trial and chopping his head off. And that was the most incredible event of the middle of the 17th century. It was one of those events that everyone who was alive at the time remembered exactly what they were doing when they heard the news. Apesar da morte de Carlos I, havia ainda uma forte presença monarquista na Irlanda. A resistência irlandesa tinha de ser esmagada. Não foi preciso insistir para que Oliver Cromwell liderasse uma invasão. Ele estava ansioso por vingar-se dos irlandeses. Cromwell's mindset, I think, was that the situation had become sufficiently settled in England with the execution of the king that it was finally possible to do something that they would have preferred to have done back in 1641. And now that the opportunity was there, he seized it with both hands. A filosofia de guerra de Cromwell era simples: encontrar o inimigo, atraí-lo e destruí-lo no campo de batalha.
Era a estratégia impaciente de homem impaciente. It was a very hard-hitting, rapid style. If it took a forced march of 40 miles at night to be in position to launch a surprise attack, he would do it. Cromwell preparou bem a sua campanha irlandesa, certificando-se de que haveria dinheiro e provisões suficientes vindos da Inglaterra. Ele também fez uma rigorosa pesquisa. Know your enemy. It's crucial for any military commander. And it's as important today as it was in the 17th century. If Cromwell was going to destroy the Irish resistance, he first had to know who he was fighting. A oposição irlandesa a Cromwell unira-se sob a liderança do monarquista James Butler, o Marquês de Ormond. Era um grupo heterogêneo de irlandeses católicos e monarquistas protestantes chamado Aliança Confederada Monarquista. Ormond fora lugar-tenente do rei na Irlanda e estava determinado a restaurar a monarquia. Cônscio de que não era páreo contra a força invasora de Cromwell, ele adotou uma estratégia defensiva. But when Cromwell arrives, he's facing a very different type of war. I think he expected to be fighting big battles out in the field. What he actually ends up fighting is a number of isolated sieges as the Confederate Royalist alliance retreats back into their strongholds and waits for Cromwell to attack them. Cromwell atacou. Nos meses seguintes, sua máquina de guerra varreria a Irlanda, destruindo não apenas muralhas, mas também milhares de vidas. Em agosto de 1649, a máquina de guerra de Oliver Cromwell chegou perto da cidade de Dublin, na Irlanda. Nenhuma nuvem de tempestade poderia ser mais agourenta. Ao todo, Cromwell levou 12.000 soldados do seu novo exército modelo para combater na campanha irlandesa. 4.000 eram da cavalaria e 8.000 de infantaria. A full two-thirds of Oliver Cromwell's new model army was composed of musketeers like this agent. Their primary armament was this weapon, a matchlock. Now, like all muzzle-loading weapons, you put powder and ball in here, ram it home. But there was a difference. This weapon required you to carry a burning match or fuse throughout the course of the battle, difficult in and of itself. To fire it, to launch all of that powder and get the round down range, you were required to prime the pan by placing a small amount of powder in that pan. Close the pan, then load your match into this device, which is called a serpent, or the lock, hence matchlock. Imagine all of this while the enemy is charging at you. Now, the matchlock was so long and cumbersome that musketeers frequently had to use an aiming or support stick like this one in order to get any sort of accuracy at all with the weapon. Now, you take a look, got a target, open the pan, aim down range, and hope for the best. Someone cynically suggested probably about as many people were killed by being hit over the head with the barrel of a musket than were actually killed by the bullets that muskets fired. The remaining third of Cromwell's new model army was composed of pikemen. Now, these were generally tall and beefy guys, and the reason is they had to handle something like this, an 18-foot spear or pike. They often cut it down in combat so that it'd be more handy in close quarters. Now, pikemen were generally employed in the middle of an infantry formation, and their primary job was to form a screen for those musketeers against cavalry attack. For that reason, they wore armor and a helmet, like this, called a pot then and now. The idea was that that armor would provide protection against musket balls and sword strikes.
O plano de batalha de Cromwell na Irlanda requeria que os portos na costa leste e sudeste fossem capturados. Feito isso, ele poderia marchar contra a capital da resistência em Kilkenny. O ataque inaugural de Cromwell seria contra o baluarte monarquista em Drogheda, 40 quilômetros a norte de Dublin. Capturar essa cidade, estrategicamente bem situada, ajudaria a proteger Dublin, bem como o flanco norte de Cromwell. Drogheda era bem defendida. A cidade era circundada por uma muralha com 6 metros de altura por quase 2 metros de espessura na base. Havia 300 cavaleiros e mais de 2.000 infantes protegendo Drogheda. Para iniciar seu ataque a Drogheda, Cromwell posicionou suas baterias ao sul da cidade, uma a leste da igreja de Santa Maria, outra nesta elevação, conhecida até hoje como Monte de Cromwell. Cromwell levou 2 semanas para aprontar as baterias, a maior das quais era o canhão de 8, cujo tiro pesava mais de 30 quilos. There are very few modern defences in the 17th century in Ireland at this time. Many of the towns and cities, and Drogheda would have been a perfect example of this, have simple medieval curtain walls. They're very high, but they're not that deep. And what they're actually designed to defend against are people who are trying to scale the walls, be it through ladders or whatever way, trying to get over the walls. What they're not built to defend against is artillery. And fire! Quando Cromwell voltou sua artilharia contra as muralhas medievais de Drogheda, seus comandantes prepararam-se para o assalto. Conforme a tradição militar da época, jogaram dados para ver quais regimentos liderariam o ataque. Os infelizes sorteados eram conhecidos como Esperança Abandonada. His plan was to open 2 breaches in Drogheda's walls. Now, breaches tend to funnel an attacker into killing zones. Multiple breaches, or 2 entry points, force the defender to divide his effort, and they give the attacking force more opportunity to exploit the breach. No final da tarde de 11 de setembro de 1649, os canhões de Cromwell haviam aberto 2 brechas na muralha do castelo. Então Cromwell deu ordem de ataque. Em meio a hinos e gritos de guerra, a Esperança Abandonada arremeteu contra a muralha. If you had been a soldier assaulting the breach in the wall at Drogheda, it would have been absolutely terrifying. As terrifying if you'd been, say, a GI landing on D-Day. Your chances of surviving were very low. You knew that. Brutal, bloody and nasty warfare, because those at the back can see what's going to happen to them. Those in the middle are stuck, they can't do anything about it. Those at the front are fighting for their lives. You had to climb over not just walls which had fallen down and stones, but dead bodies all over the place to get through this narrow gap. Cromwell assistia na retaguarda, furioso ao ver o primeiro assalto sendo repelido. Quando uma segunda investida contra a cidade também falhou, ele perdeu a paciência. Cromwell, after seeing that his men were now wavering, led the 3rd assault himself, right into the breach in the wall. He put his money where his mouth was, you might say. He wasn't an officer who hung back and told other people to go take the risks. Cromwell lançou todas as suas reservas, cerca de 8.000 soldados contra a brecha. À medida que cadáveres empilhavam-se, Cromwell parecia possesso. The restraints which he has in everyday life, as everybody does, seem to disappear, and he becomes almost mad with battle. A fúria de Cromwell havia impulsionado seus homens e agora impulsionava-o.
Por fim, seus soldados conseguiram invadir a cidade e ele deixou suas bem disciplinadas tropas livres para a pilhagem. There was a long tradition that if you survived a breach, you are allowed to plunder, to rape, to loot, to kill, to murder the enemy and civilians on the other side. Now that tradition had a purpose, because what you were saying to the defenders is, if we have to go through that breach, if we have to take terrible casualties, you are going to pay a price, and a terrible price. If you surrender now, we'll let everyone march out. You can take your women and children. But if you make us go through that breach, we are going to get our revenge. Nas horas seguintes, os soldados de Cromwell promoveram um massacre dentro das muralhas de Drogheda. Isso tem sido tema de muita controvérsia desde então. Many of the town's defenders were killed right here on Mill Mount, where they'd retreated. Some parliamentary officers offered quarter, but Cromwell himself rode up and said, "Take no prisoners." In most circumstances, the honourable way of dealing with them would be to take them prisoner. But Cromwell chose the harsh line here, though some would say he was, as I say, within the accepted rules of war at the time. Cerca de 100 soldados irlandeses refugiaram-se nas torres e tetos da igreja de São Pedro. Cromwell ordenou que os bancos da igreja fossem empilhados como lenha e incendiados. Os soldados irlandeses foram queimados vivos. No total, cerca de 3.000 pessoas morreram dentro das muralhas de Drogheda. There's no doubt that what happened was a massacre. Cromwell lost control. He lost control of himself and of his army, which, at the end of the day, is not what a general's supposed to do. Cromwell pode ser criticado por seus excessos e perda de autocontrole. Mas ele achava que seu tratamento de choque em Drogheda abreviaria a guerra, mostrando aos irlandeses que toda resistência seria inútil. Eles já foram chamados de reis da batalha e cães de guerra. Uma coisa impossível de esquecer para quem já esteve na guerra é o pavoroso ruído da artilharia com seus canhonaços mortais. Para a maioria do povo irlandês, o ataque de Oliver Cromwell em 1649 foi sua primeira experiência com grandes canhões. There wasn't much noise in the 17th century. There were no boom boxes. There was no ubiquitous television. And therefore, when you have the noise of artillery going off, it must have sounded terrifying. A artilharia foi vital para o sucesso de Cromwell na Irlanda, mas também causava problemas logísticos. Com cada canhão pesando toneladas, transportar a artilharia de batalha para batalha retardava muito a marcha de um exército conquistador. Cromwell sabiamente decidiu transportar seu aparato de artilharia por navio ao conduzir seu exército de Drogheda rumo ao seu alvo seguinte, Wexford. Wexford era uma cidade murada em um porto na foz do rio Slane. O acesso ao porto era guardado pelo Forte Rosslare, que o comandante de cavalaria de Cromwell capturou com pouca resistência. A sudeste da cidade, em uma elevação fora das muralhas, erguia-se o castelo Wexford. Quando o exército de Cromwell chegou às muralhas de Wexford, o clima irlandês enviara uma tempestade fria e ventosa, transformando seu acampamento em um charco e impedindo seus canhões de serem descarregados no porto. Com o inverno se aproximando, Wexford proveria quartéis ideais para suas tropas enfermas. Portanto, Cromwell precisava repetir Drogheda, uma campanha rápida usando artilharia contra as muralhas e um assalto feroz contra a cidade. By now, of course, the inhabitants of Wexford have heard about Drogheda and don't want to have that experience.
O prefeito da cidade foi pressionado pelos moradores a render-se, mas ele aguardou para ver se o general monarquista Ormond enviaria reforços. O prefeito procurou embromar Cromwell por meio de negociações. But Cromwell preferred to let his artillery do the talking. When the weather allowed, he began to offload his big guns and emplace them here on this piece of high ground south of town, known today as Treespan Rock. His first target, Wexford Castle. No mesmo dia, Ormond chegou com reforços. O próprio Ormond ficou fora da cidade para observar desde a margem norte do rio. Sua angústia foi grande quando Cromwell abriu fogo com 8 canhões e 2 morteiros, disparando 100 tiros ao todo. Unlike traditional cannon, which fired a solid shot at a relatively flat trajectory, mortars, like this one, fired a hollow shot at a relatively high trajectory. The idea was to lob a projectile beyond enemy fortifications or into the center of an enemy formation. Now, this is a relatively small mortar, but Cromwell's gunners had mortars like this that could fire projectiles of up to 500 pounds, and they fired several types of shells. Some were for use against fortifications, some were anti-personnel. Now, the shell that a mortar fires is not solid at all. In fact, it's hollow and filled with gunpowder. It's detonated by a separate fuse, the idea being to make sure that the projectile detonates when it's on the target and not before. Now, Cromwell's gunners took to calling these shells grenados, but the Irish referred to them as bombs, which is the first use of what's now become a relatively common word. De novo, a alvenaria medieval irlandesa não foi páreo contra o moderno chumbo inglês. À tarde, muitas brechas tinham sido abertas nas muralhas do castelo. Uma vez mais, o prefeito negociou com Cromwell um cessar-fogo. Enquanto isso, o comandante do castelo Wexford abria seus portões e entregava a chave da cidade aos soldados de Cromwell. Houve caos e um novo massacre ocorreu. This takes place while Cromwell is in negotiations with the leaders of Wexford for the surrender of the town. Cromwell knows nothing of this, and therefore the attack on Wexford takes place, if you like, almost without his knowledge. Esta área de mercado é conhecida como Bowring. Foi aqui, em 1649, que os defensores de Wexford foram chacinados. Não havia como deter a carnificina. So again we have the killing not only of the entire garrison, but also of civilians, as happened at Drogheda. His only comment on this after it's taken place, again, is that this is the righteous judgment of God on these barbarous wretches for their behavior during the 1640s. O exército de Cromwell deixou a cidade arruinada demais para servir como quartel de inverno. Por isso, tiveram que prosseguir. Ficou claro que nenhum exército irlandês desafiaria Cromwell em campo aberto. Ele fora forçado a uma guerra de cercos. Cromwell tinha pouca experiência com cercos e sua personalidade explosiva era pouco propensa a eles. He is, in many senses, an exceptional cavalry commander and, in some senses, an exceptional commander. But in terms of that art of siege warfare, he is often bullheaded and irresponsible. O alvo seguinte de Cromwell seria Waterford. Era a segunda maior cidade da Irlanda à época, situada no rio Cher. Cromwell queria levar seus navios até a cidade e descarregar sua artilharia. Mas para fazê-lo, precisava atravessar a fortaleza de Duncan, que guardava a foz do rio. Para tomar Waterford, ele teria de atacar aquele baluarte. Unlike the medieval walls at Drogheda and Wexford, Duncannon was one of Ireland's first modern fortifications. It was built in 1588 to defend against the Spanish Armada.
Suas muralhas angulosas forneciam muito melhor defesa contra a artilharia do que as muralhas planas tradicionais. Também davam aos defensores melhor plataforma para disparar seus canhões contra as forças sitiantes. Mesmo que os homens de Cromwell escapassem do fogo da artilharia e cruzassem as muralhas externas do forte, teriam ainda de lidar com um fosso profundo e seco que se tornaria um cemitério para eles. Para complicar ainda mais os planos de Cromwell, não havia porto seguro perto de Duncannon para desembarcar e descarregar os pesados canhões. Isso o deixava apenas com seus canhões pequenos para o cerco. Ready! And fire! Os canhões pequenos de Cromwell nada podiam contra as muralhas angulosas de Duncannon. A fortaleza era inexpugnável. At that point, Cromwell's tactical ineptness as a siege commander starts to come into play. This tactical bullishness is, when met with resistance, not the only way forward, and he can't think of another solution. That's all he's got in his locker, as it were. Incapaz de fazer qualquer progresso, frustrado Cromwell teve de levantar o cerco a Duncannon. Os planos de Cromwell para tomar Waterford estavam em xeque. O que distingue um grande general é sua habilidade para inovar, adaptar-se e superar. Se Oliver Cromwell ainda esperava conquistar a Irlanda, teria de fazer exatamente isso. Em novembro de 1649, Oliver Cromwell estava em sérios apuros. Viera à Irlanda em busca de uma grande batalha decisiva, mas o inimigo lhe negava isso. O que deveria ser uma rápida conquista arrastava-se indefinidamente. O desgaste reduzira seu exército de 12.000 homens para apenas 3.000. He's losing men, not necessarily from combat, but from disease. Ireland is a place in the 17th century that punishes large armies, and small armies can't survive. Dysentery, other diseases sweep through the ranks very early on in the campaign. Frustrado por seu fracasso em capturar o forte de Duncannon, Cromwell teve de refazer todo o seu plano de capturar Waterford por mar. Ao invés de trazer tropas e provisões rio acima pelo sul, ele teria de trazê-los por terra pelo norte. Só um inimigo poderia deter o avanço de Cromwell agora: o inverno irlandês. Chuvas pesadas caíram, dificultando a movimentação de tropas e quase impossibilitando a de canhões pesados de cerco. Em 2 de dezembro de 1649, Cromwell percebeu que cerco a Waterford sob tais condições não seria recomendável. With that, Cromwell withdrew his forces and gave up his campaign to attack and take Waterford. O novo exército modelo retirou-se para quartéis de inverno no sul da Irlanda, onde Cromwell estivera usando política e não balas para convencer uma série de cidades a render-se. Enquanto isso, membros do parlamento escreviam apelos desesperados a Cromwell. O filho do rei Carlos fora à Escócia, onde planejava uma nova ofensiva para restaurar a monarquia. Cromwell estava sendo chamado para salvar a nova República Britânica em perigo. The pressure on him to go back to England to start to resolve the conflict which is blowing up between England and Scotland is intense at this point. Com essa nova urgência e uma trégua do clima irlandês, Cromwell adiou seu retorno à Inglaterra para recolocar em funcionamento sua máquina de guerra no fim de janeiro. Incapaz de capturar Waterford, Cromwell voltou-se para Kilkenny, a sede de poder do general Ormond e centro da resistência irlandesa.
Cromwell iniciou então a mais complicada manobra dessa campanha irlandesa. Dividiu suas forças em duas colunas, formando uma turquês gigante. Com isso, Cromwell esmagou toda a resistência em seu caminho e convergiu ao redor de Kilkenny no fim de março. A vitória em Kilkenny ia requerer que se capturasse a cidade e o castelo Kilkenny, que tinha a importância adicional de ser o lar do general Ormond. O castelo estava em uma elevação com vista para o rio Nor. Uma muralha ligada ao castelo envolvia a cidade adjacente. O primeiro passo de Cromwell foi enviar um destacamento de casacas vermelhas para preparar uma bateria de canhões na muralha sul. Eles abriram uma brecha. Cromwell ordenou sua infantaria que atacasse. Ele manteve a pressão por vários dias, ordenando mais ataques de infantaria à cidade e abrindo uma segunda brecha nas muralhas. Em 27 de março, o prefeito de Kilkenny entregou tanto a cidade quanto o castelo. Embora a rendição de Kilkenny fosse uma importante vitória para Cromwell, a Irlanda ainda não fora conquistada. Um tenaz núcleo de resistência existia na cidade vizinha de Clonmel. A última batalha de Cromwell na Irlanda seria contra eles. No final de abril de 1650, o rejuvenescido exército inglês de 8.000 soldados e 600 cavaleiros chegou às muralhas de Clonmel, às margens do rio Suir. O nome Clonmel aparentemente não entraria na lista de tarefas sangrentas iniciadas em Drogheda 7 meses antes. Mas os cidadãos de Clonmel tinham motivos para animar-se. Quem comandava sua guarnição era Hugh O'Neill, um guerreiro experiente e líder da resistência. Tinha 2.000 homens sob seu comando, a maioria de católicos irlandeses de Ulster. The most disciplined, the most successful, the most experienced troops that the Irish had were these Ulster Irish forces. Hugh Dove is one of the few commanders that seems to be able to take on Cromwell and seems to be confident in taking him on. Cromwell tinha poucas opções onde posicionar seus canhões pesados, o maior dos quais pesava 4 toneladas. Com um rio ao sul e terreno pantanoso a leste e a oeste, o único solo que suportaria esses monstros era ao norte. Por causa disso, Cromwell não poderia usar sua tática favorita de abrir 2 brechas simultâneas. Isso não preocupava Cromwell, embora devesse, pois O'Neill poderia concentrar sua defesa em uma zona mortal em vez de 2. Os canhões de Cromwell levaram quase um dia para abrir uma brecha nas muralhas. O plano era enviar a infantaria primeiro. Uma vez lá dentro, eles abririam um dos portões da cidade para a cavalaria à espera. Cromwell ordenou o ataque e juntou-se à cavalaria diante do portão. Mal sabia ele que O'Neill preparara uma surpresa macabra. Na primavera de 1650, os casacas vermelhas de Oliver Cromwell iniciaram seu ataque à cidade de Clonmel, o último alvo da campanha para conquistar a Irlanda. Entoando hinos e salmos enquanto atacavam, eles entraram pela brecha, como um exército de Deus rumo a outra vitória. Mas o comandante irlandês da guarnição, Hugh O'Neill, tinha outros planos. Ele preparara uma armadilha. Atrás das muralhas da cidade, ele ergueu 2 muros perpendiculares à brecha e um paralelo a ela, formando um curral. Sobre as muralhas, O'Neill posicionou sua artilharia e seus homens. Quando os soldados de Cromwell arremeteram pela brecha, os irlandeses abateram-nos como quem abate animais em um aprisco. The guys following into the breach didn't know that their colleagues were trapped inside the wall, so they kept on pouring in, pouring in, pouring in. O'Neill construíra os muros de sua armadilha com degraus de tiro, permitindo aos seus mosqueteiros disparar, depois abaixar-se para recarregar, enquanto outro homem subia para dar outro disparo. Outros mosqueteiros disparavam de janelas das casas em volta.
A morte vinha de várias direções para os soldados de Cromwell, pegos na armadilha de O'Neill. Alguns eram apunhalados com forcados e foices. Outros eram esmagados por blocos de madeira, lançados de catapultas improvisadas. Outros eram ainda mutilados por tiros em cadeia. This is what's known as chain shot. It's essentially two cannonballs joined by a length of chain. When this was fired, it would spin through the air and cut a bloody path through an enemy formation. Even if the chain broke, which it often did under the impact of firing, it simply turned the cannon into the ultimate shotgun. It may be that war is hell is the ultimate cliché, but the fighting in the breach at Clonmel sure came close. Como os portões da cidade não se abriram rapidamente, Cromwell sentiu que algo estava dando errado com o assalto. Ele cavalgou até a brecha e ficou enfurecido ao ver seus homens recuando da muralha. Cromwell urgiu sua infantaria a continuar lutando, mas pela primeira vez, seu carisma não surtiu efeito em suas tropas. Então ele ordenou que a cavalaria desmontasse e enviou os rumos à muralha. Crossroads, charge! Yeah! He really just has one tactic, which is to blast the walls and charge in. Now, that works successfully at Drogheda and to some degree at Wexford as well. At Clonmel, it goes disastrously wrong, and Cromwell really doesn't have a plan B. A luta prosseguiu dentro das muralhas por 3 horas, até que Cromwell foi forçado a admitir sua derrota e suspendeu o ataque. Entre 1.000 e 2.000 soldados ingleses pereceram naquele assalto, cerca de 1/10 do exército de Cromwell. Muitos de seus oficiais veteranos jaziam mortos. The resistance that was put up by Hugh Dub O'Neill was very effective and cost Cromwell a great many men and really gave him a bloody nose. I mean, even great generals had bad days at the office. Cromwell was no exception. He didn't bat 1,000, and nobody does. Surpreendentemente, no dia seguinte, o prefeito de Clonmel entregou a cidade a Cromwell. Mas quando Cromwell cruzou os portões, descobriu que O'Neill o havia passado para trás de novo. Com pouca munição e provisões, o astuto comandante irlandês retirara suas forças da cidade, protegido pela escuridão. No final, Cromwell conseguiu tomar a cidade, mas o cerco de Clonmel continua sendo uma mancha no seu currículo. Após Clonmel, Cromwell finalmente cedeu à pressão para voltar à Inglaterra. Ele partiu da Irlanda em 26 de maio de 1650 para preparar uma guerra contra uma força invasora monarquista na Escócia. Deixou a campanha irlandesa nas mãos de seu genro, Henry Ireton. Sob o comando de Ireton, os casacas vermelhas conseguiram por fim capturar a cidade de Waterford. Demorou mais de 2 anos, porém, cidade após cidade, o novo exército modelo de Oliver Cromwell acabou por conquistar toda a Ilha Esmeralda. A vitória militar não pôs fim à intervenção de Cromwell na Irlanda. Terminada a guerra, ele executou a chamada colonização cromwelliana, um programa de desapropriação das terras de 3.000 católicos para entregá-las a protestantes ingleses. This left a legacy of bitterness for hundreds of years. That bitterness and dispossession has made it impossible to establish good relations between Ireland and England, and that legacy is with us, at least to a degree, to this day. After conquering the Irish and defeating the Scots, Cromwell put away his sword and went back to politics. In 1653, he dissolved Parliament and took personal control of Britain as its Lord Protector. After his death in 1658, the monarchy was quickly restored, and public sentiment turned so against Cromwell that his body was exhumed, hanged for public display, and then beheaded. To the Irish, that must have seemed like ultimate justice.
I'm Captain Dale Dye. Thanks for watching Conquerors.